volta, pessoal do terceiro, agora dando continuidade às nossas aulas de matemática. Estamos aqui na frente 2, módulo 7, beleza? A gente vai continuar falando sobre propriedades de funções. Assim como o módulo 6, esse módulo aqui exige uma atenção mais voltada para o lado de você, infelizmente, ter que decorar o que cada classificação quer dizer. E por conta dessa aula 7, desse módulo 7, a gente vai falar de função crescente, função decrescente ou função constante. Essas três classificações a gente pode colocar no mesmo grupo. Se a função é par ou ímpar, também essas duas no mesmo grupo. Se a função é periódica ou se a função é ilimitada. No caso das funções periódicas e ilimitadas, a gente vai até dar uma olhada nos exercícios aí daqui a pouco, você vai ver que não tem muita cobrança em cima disso por enquanto. Por quê? Porque a função limitada, eu já até comentei com vocês que a função de segundo grau é limitada, ela vai ser dessa forma classificada quando ela tiver um máximo ou um mínimo ou os dois. Por exemplo, uma função de segundo grau com a concavidade virada para baixo, ela tem um máximo e, portanto, ela é limitada superiormente, só para lembrar. A função periódica, quando a gente for estudar as funções trigonométricas, por exemplo, a gente vai ter a oportunidade de definir isso de forma melhor, mas a função periódica é a função que mantém um padrão para cada intervalo do eixo x ou do eixo dos domínios, certo? Agora, de importante mesmo, a gente vai ver nos exercícios daqui a pouco, função crescente, decrescente, constante. Nesses três casos, quando você tem um gráfico, fica mais fácil você dar uma analisada, né? Porque, inclusive, a gente já falou sobre isso na função de segundo grau, que tem duas partes, né? A função de segundo grau sempre tem uma parte que cresce, uma parte que decresce, não necessariamente nessa ordem. Por exemplo, essa cresce, depois decresce. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar para vocês que o ponto de mudança de tonicidade a gente define como ponto de inflexão, não é isso? Tonicidade é se ela realmente é crescente ou decrescente. E aí tem algumas condições que, inclusive, a gente vai usar no exercício daqui a pouco. Olha só. Se a função é crescente e eu tenho um valor para x maior do que o outro, a imagem também vai ser uma maior que a outra, seguindo a mesma ordem. E aí eu queria que vocês levassem em consideração que é isso aqui que a gente vai trabalhar. Se a função é crescente, o sinal, tanto para x quanto para y, ele se mantém. Se a função é decrescente, olha, o sinal vai inverter. Isso aqui, por exemplo, significa que para valor de x aumentando, a imagem, consequentemente, vai diminuir. E vice-versa, para valor de x diminuindo, a imagem vai aumentar. Certo? Agora, se mesmo mudando o x, as imagens são as mesmas, a função é constante. No nosso caso, importante salientar essa ideia aqui do sinal, tá vendo? Inclusive, pega aí o exercício número 1, que a gente vai usar exatamente isso. Ele fala de uma função f de x que é decrescente e uma função de g de x que é crescente. E para a gente achar qual que é o intervalo que soluciona o sistema que está aí representado. Dá uma olhada aí, se precisar pausar o vídeo, você pausa para você poder voltar para a resolução. A resolução é a seguinte, presta bem atenção. Ó. F de x, vou pegar outra cor aqui que é melhor. F de x, pessoal, é decrescente. Isso significa que esse sinal aqui, na hora que a gente for trabalhar nos domínios, a gente vai inverter. Dá uma olhada que eu vou inverter. Ó. 3x menos 2, aqui está maior, eu coloco menor na resolução. Por quê? Porque ela é decrescente, o sinal inverte. E aí eu resolvo normalmente. 3x menos 2 menor que x mais 4 é uma inequação do primeiro grau, que não exige tanto. Eu acho o intervalo de x menor que 3 ali. Para a função g, repara, vamos repetir. Ó. Se a função g é crescente, esse sinal aqui, na hora que eu for trabalhar nos domínios, ele vai se manter. Olha só, eu mantive. Repetindo. Decrescente, eu vou inverter o sinal. Crescente, eu vou manter o sinal para os domínios. E aí fica 5 menos x menor que 3. Isolando, lembrando aqui que quando fica menos x eu tenho que trocar o sinal de tudo. Dá x maior que 2. Aí você vai ter que escolher o intervalo em que x é maior que 2 e x é menor que 3 ao mesmo tempo. Você vai ver aí que a resposta é a letra E. Beleza? Pode dar uma analisada nesse exercício aí com mais calma. Até, inclusive, para poder exemplificar melhor, e já falando novamente, pega o exercício número 2. Ele te dá uma função f de x, definida por essa lei, né? Essa é a lei de definição da função f. Vai complicar um pouquinho, porque vai aparecer fração e tudo mais, isso aí é de propósito que os exercícios fazem. Só que o mais importante, galera, ele é decrescente.
Então presta bem atenção, são esses valores de x que a gente vai usar, 5 quartos, 4 terços, 3 meios. 5 quartos é menor que 4 terços, que é menor que 3 meios, só que como a função é decrescente, na hora que eu pegar cada um desses x, ó, x1, x2 e x3 e substituir aqui na lei de definição, esse sinal vai ter que ser invertido. Repara, ó, 5 quartos para x, f de 5 quartos. Aqui está menor, então vai ficar maior, porque a função é decrescente. E o sinal também vai inverter, só repetindo, porque a função é decrescente. Daí para frente, o conceito acaba. É só lembrar que se ela é decrescente, esse sinal inverte. Fazendo as substituições, olha só. Primeiro eu joguei 5 quartos no lugar do x, depois 4 terços no lugar do x, 3 meios no lugar do x. Dentro de cada parêntese, e inclusive nos expoentes, você vai ter que fazer mínimo múltiplo comum, ok? 1 mais 5 quartos dá 9 quartos, 1 mais 4 terços dá 7 terços, 1 mais 3 meios dá 5 meios, e os expoentes estão aí resolvidos, olha só. E aí, só para finalizar, para a gente achar uma resposta, repara o seguinte, ó, 1 quarto, 1 terço e meio são expoentes fracionários que a gente pode transformar em raízes, ó. 1 quarto é raiz quarta, 1 terço é raiz cúbica e meio é raiz quadrada. E como o sinal está negativo no expoente, pessoal, isso em decorrência ao mínimo múltiplo comum que a gente fez aqui desses dois valores para cada fração, a gente vai inverter a base, olha só. Sinal negativo era 9 quartos, ficou 4 nomes. Inverte a base para o sinal negativo do expoente. Transformando tudo, você vai ver aí que a resposta é letra C. Eu achei assim, nesse sentido, que esse é maior que esse, que é maior que esse, mas na letra C está ao contrário. Está falando que esse é menor que esse, menor que esse. Mas a resposta é a letra C. Beleza? Uma outra classificação, essa função é par ou ímpar. Essa daqui tem a sua importância, dá só uma olhada. A função par é aquela que, se você trocar o sinal do x, ela dá a mesma imagem. Dá uma olhada aqui, um exemplo. f de x igual a x ao quadrado. Se você falar que o x é menos 2, vai dar 4. Se você trocar o sinal falando que o x é 2, também vai dar 4. Essa função é par, dá uma olhada. A função ímpar, ela troca o sinal de tudo. Trocar o sinal do x, também troca o sinal do y. Dá uma olhada nessa. f de x igual a menos x. Se o x for menos 2, a função vai me dar uma imagem 2. Se você trocar o sinal aqui, passou para mais 2, ó, troca o sinal da imagem também. Isso daí, por exemplo, você pode pegar o exercício número 4, que ele está impondo algumas condições. Ele pede para você considerar uma função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, e está colocando assim no letrado. Qual é a condição para essa função ser considerada par? Vamos partir do princípio. Para ela ser par, o f de x tem que ser igual a f de menos x. O f de x é ax ao quadrado mais bx mais c, e o f de menos x é o quê? Você colocar menos x no lugar do x. Fazendo todas as operações, desse lado aqui é a parte principal, pessoal. Ó, menos x ao quadrado dá x ao quadrado positivo. E menos x vezes b dá menos bx. O c, mais c do lado de lá e mais c do lado de cá eu posso eliminar. A partir de agora, o ax ao quadrado com ax ao quadrado, dois lados iguais, eu também posso eliminar. Jogando esse menos b para lá, fica mais 2bx. Ficou 0 do lado de cá, passou tudo dividindo, b igual a 0. Ou seja, isso é uma propriedade, viu, pessoal? Para uma função do segundo grau ser par, o b dela tem que ser 0. Ok? Aí, no caso da letra B, está pedindo para a gente provar que uma função do segundo grau não pode ser ímpar. O que eu faço? Eu vou na condição. Faço f de menos x e o menos f de x. Vem cá, para ver. Fazer... Opa, aqui o quadrado fica de fora, hein? Cuidado para não errar. Fazer f de menos x é colocar menos x no lugar do x. Fazer menos f de x é colocar o menos antes da função inteira, olha só. Aqui, todo número elevado ao quadrado fica positivo, ax ao quadrado. Aqui vai dar menos bx mais c. E aqui vai mudar o sinal de todo mundo, ó. Menos ax ao quadrado, menos bx, menos c. Contando que o menos bx desse lado e de lá, eu posso cortar. O que aconteceu? Vai sobrar ax ao quadrado igual a menos ax ao quadrado e c igual a menos c. Ou seja, vamos pensar numa coisa aqui. Quando que um número é igual ao seu próprio negativo? Na verdade, só existe uma oportunidade, quando esse número não tem sinal, que é o caso do zero. Tanto para A quanto para C nessa letra B, para ser função ímpar,
vai ter que dar zero, mas aí que vem a nossa resposta. Era para a gente provar que uma função do segundo grau não pode ser ímpar. Para ser ímpar, o a tem que ser igual a zero. O problema é que para uma função do segundo grau, esse a não pode ser zero. Então está explicado. Uma função do segundo grau não pode ser zero. Uma função do segundo grau não pode ser ímpar, porque para isso, o termo que está junto com o x ao quadrado precisaria ser zero, ele não pode. Beleza? Agora, a letra C pediu para a gente achar uma função que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Condição da função ser par, condição da função ser ímpar. Se o f de menos x é igual a f de x e o f de menos x tem que ser igual a menos f de x, respectivamente par e ímpar, essas duas aqui, ó, sendo igual do lado de cá, tem que ser igual do lado de cá, né, pessoal? Então a gente pensa assim, um valor tem que ser igual ao seu próprio negativo. Isso só acontece em uma oportunidade, igual eu falei ali antes, quando o valor é zero. Então essa é a resposta da letra C. Para finalizar essa questão, número 3, uma questão bem simplória, ela mostra uma função, várias funções no gráfico. Só para você analisar, dá uma olhada aí que você vai conseguir ver que a resposta é a letra C, que fala de uma empresa que teve maior crescimento que a outra. Então, módulo 7 pronto. Próximo, módulo 8, função composta, beleza? Até mais.